No momento em que eu vou projetar uma estrutura, seja uma laje, uma viga, um pilar, qual o FCK do concreto que eu devo escolher? 20 MPa, 25 MPa, 30, 35, 40? São várias opções, mas como definir o FCK exato para que eu não peque nem por falta e nem por excesso? Este é o assunto que nós trataremos em mais este vídeo aqui do canal. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você. E vamos lá, que eu tenho certeza que você não vai ter mais nenhuma dúvida sobre como definir o FCK do concreto. Primeiramente, vamos definir brevemente o que seria o FCK. FCK é a resistência característica do concreto. Todos nós sabemos que o concreto ele é um elemento que suporta muito bem os esforços de compressão que atuam na minha estrutura. Mas que esforços são esses? Até quanto ele suporta de compressão? É o famoso FCK. O FCK, então, portanto, vai ser a resistência característica do concreto que vai suportar os esforços de compressão. Só que, por exemplo, eu tenho um FCK de 25 MPa. 25 MPa significa que meu concreto ele vai suportar ali uma tensão de 250 kgfm por centímetro quadrado. É só a gente pegar o númerozinho ali do FCK, 25, e multiplicar por 10. 25 vezes 10, 250 é a faixa de que ele vai suportar ali de compressão, 250 quilos por centímetro quadrado ali do meu concreto. Só que normalmente a gente não trabalha com esse valor limite. A gente sabe que 250 ali é 100%, né? A gente nunca vai trabalhar com esse valor aí limite, 100% da resistência. Normalmente a gente trabalha com 14% dessa resistência, que é o chamado coeficiente de compressão limite do concreto. Então, se eu tenho um FCK de 25 MPa, que suporta 250 kgfm por centímetro quadrado, a gente vai trabalhar com 14% deste valor, que é 35. Então, 35 kgfm por centímetro quadrado vai ser o coeficiente de compressão limite daquele meu concreto. Então, se eu estou trabalhando com um concreto de 25 MPa, significa dizer que eu tenho uma resistência à compressão ali limite que eu tenho que colocar na minha estrutura para que ele suporte bem, sem apresentar problemas, 35 kgfm por centímetro quadrado. Perfeito? Então, a partir desses dados, como eu devo escolher o FCK ideal para aquela minha carga? Eu tenho uma carga X. Como que eu escolho então o FCK ideal? Vai ser 20 MPa, vai ser 25 MPa, 30, 35, 40? E é o que nós vamos definir a partir de agora. Antes de nós começarmos a calcular, antes de começarmos a fazer conta, é necessário a gente entender primeiramente em que ambiente nós estamos, em que ambiente nós vamos projetar aquela estrutura. É uma cidade litorânea? É uma cidade afastada do litoral? É um ambiente rural? É um ambiente que tem respingos de maré? E aí, por que vai ser importante eu definir isso, eu conhecer isso? Porque aqui na tabela 6.1 da NBR 6118, a tabela de classe de agressividade ambiental vai mostrar qual que é a classe em que eu estou trabalhando. Por exemplo, a classe de agressividade ambiental igual a 1 de agressividade fraca, eu vou obter quando eu estiver trabalhando em ambiente rural ou então submerso, em que o risco de deterioração da estrutura é insignificante. Então, só para eu entender, aqui classe de agressividade ambiental eu vou ter de 1, 2, 3 e 4, de agressividade fraca, moderada, forte e muito forte, respectivamente. Então, se eu estou trabalhando aqui, eu, por exemplo, estou no litoral de São Paulo, Baixada Santista, na cidade de São Vicente. É um ambiente marinho. Se é um ambiente marinho, aqui, a cidade litorânea, eu vou ter um risco de deterioração da minha estrutura grande, portanto, a classe de agressividade ambiental é igual a 3, que é uma agressividade forte.
Então, aqui nessa tabela eu tenho todos os ambientes, né, que eu posso estar trabalhando. Um ambiente afastado do litoral, por exemplo, na cidade de São Paulo, é longe, não é um ambiente litorâneo, longe da praia ali. Então eu vou utilizar um ambiente urbano. Urbano, classe 2 de agressividade ambiental, agressividade moderada, risco de deterioração da estrutura pequeno. E assim eu consigo obter aí a classe de agressividade ambiental da minha estrutura, que vai ser muito importante para a gente definir o FCK do concreto que nós vamos falar daqui a pouco. É importante observar que eu tenho algumas notas aqui embaixo dessa tabela. A primeira nota, que é a nota A aqui, que serve tanto para a classe urbana quanto marinha ou industrial, ela vai admitir com que a gente utilize uma classe de agressividade ambiental mais branda, ou seja, uma classe acima, se eu tiver esses requisitos aqui, para ambientes internos secos, como salas, dormitórios, banheiros, cozinhas, área de serviços de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura. Então, se eu tenho esses requisitos aqui, estou trabalhando numa classe 3 de agressividade, situação marinha, se eu estou nessas características, eu posso subir, né, uma classe de agressividade. Eu posso trabalhar com uma classe mais branda aqui, na verdade descer, né, uma classe de agressividade. Então eu posso trabalhar com classe 2. É isso que a norma fala. E também tem esse item B aqui, quando eu tenho em obras, né, em regiões que o clima é seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65%, parte da estrutura protegida de chuva em ambientes predominantemente secos ou regiões onde raramente chove, eu também posso utilizar uma classe mais branda, certo? Então eu posso aqui, ó, optar pela classe anterior. Então essa tabela aqui vai mostrar qual que é a classe de agressividade ambiental que nós estamos trabalhando. Por que eu tenho que conhecer isso? Para conhecer o FCK mínimo que eu tenho que projetar. Então, por exemplo, eu estou aqui, como eu comentei, em São Vicente, litoral de São Paulo. Classe 3, porque eu tenho ali uma situação marinha, ambiente litorâneo. Por que eu vou escolher um FCK inferior a 30 MPa? Se o meu FCK mínimo é 30 MPa. Essa tabela ela fala isso pra gente. Então aqui, ó, se eu estou trabalhando com concreto armado na classe 3, eu tenho que ter um FCK mínimo de 30. Se eu estou trabalhando na classe 1, 20 MPa, classe 2, 25 MPa, classe 3, 30 MPa, classe 4, 40 MPa. Isso para concreto armado. Para concreto protendido é essa linha aqui de baixo. Então, esse é o FCK mínimo que eu tenho que atuar. Eu posso escolher um FCK acima desse? Posso. E aí eu tenho que calcular. E aí eu tenho que ver quando é que eu vou utilizar um concreto superior a esse. Eu estou aqui no litoral, classe, FCK 30 MPa. Quando é que eu vou utilizar acima de 30 MPa? É o que nós vamos falar já já. Então aqui, ó, aqui só para complementar, aqui nessas linhas de cima, aqui é sobre a relação água-cimento que eu tenho que ter ali do concreto, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então vamos calcular agora quando que eu devo utilizar um FCK superior ao mínimo ilustrado aqui na tabela. Então vamos primeiramente calcular aí o coeficiente de compressão do concreto, como eu comentei no início deste vídeo, que tem que ser 14% do FCK. Então, se eu estou trabalhando ali com um concreto de 250 kgfm por centímetro quadrado, que é o FCK de 25 MPa, eu tenho que trabalhar com 14% desse valor para o coeficiente de compressão, para quanto que o meu concreto ali vai suportar de compressão. E este coeficiente de compressão eu calculo pela seguinte fórmula. Vai ser o momento fletor máximo que atua na minha estrutura, dividido pela espessura vezes a altura útil ao quadrado. Vamos lá trabalhar um pouquinho com mais números para você entender melhor num exemplo prático. Então, como eu comentei, vamos trabalhar aqui inicialmente num concreto de 25 MPa. Estou numa classe, supondo, né, classe 2 de agressividade ambiental. Estou na cidade de São Paulo, afastado aí da região litorânea, né, classe 2 de agressividade. Então,
O FCK mínimo para essas estruturas, lajes, vigas, pilares, é de 25 MPa. Eu multiplico por 10 e obtenho aqui o valor em quilogramas-força por centímetro quadrado, 250. E aí, 14% deste valor, que é a mesma coisa que eu multiplicar 0,14 por 250, vai ser 35 kgf por centímetro quadrado. Esse é o coeficiente de compressão limite. Eu não posso ultrapassar este valor aqui na faixa de coeficiente de compressão, certo? Então vamos calcular agora qual que é o meu coeficiente de compressão que eu estou trabalhando. Eu vou trabalhar aqui com um momento fletor máximo dos 650 mil kgf centímetro, que é o momento fletor que está trabalhando nessa minha viga aqui, que eu vou fazer o exemplo de uma viga. Lembrando que aqui no canal eu tenho um vídeo mostrando como obter o momento fletor máximo de uma viga. Então, se você não sabe chegar nesse valor aqui, eu recomendo que você assista este vídeo que eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Como encontrar o momento fletor máximo de uma viga. Como encontrar esse valor aqui, esse vídeo é o indicado. Este aqui é parte do princípio que você já entende, já sabe como calcular o momento fletor máximo de uma viga. Então, a gente não vai fazer todo o passo a passo para isso. Então, vamos supor que eu estou trabalhando numa viga que ela vai ter ali 4 metros de vão livre, 4 metros de comprimento. Então, o meu pré-dimensionamento para a altura tem que ser 10% do valor. 10% do vão livre. Então, se eu tenho um vão livre de 4 metros, a altura da minha viga tem que ser no mínimo 40 centímetros, que é 10% de 4 metros. Esse tem que ser a altura da minha viga fazendo um pré-dimensionamento. E ali a minha largura da viga, eu vou seguir ali a alvenaria, então vou trabalhar com 15 centímetros. Então eu vou ter uma viga ali de 15 por 40, certo? Então esse é um pré-dimensionamento. E o FCK de 25 MPa, certo? Até o momento. Esse foi o meu pré-dimensionamento. Uma viga com vão livre de 4 metros, 40 centímetros de altura, 15 centímetros de espessura, de largura, e um concreto de 25 MPa. Esse foi o meu pré-dimensionamento. Agora vamos ver se esse pré-dimensionamento está ok. Se esse meu FCK, principalmente, né, que é o assunto deste vídeo, está ok. Se eu não tenho que aumentar ele. Então vamos lá. Primeiramente, eu preciso saber qual que é a altura útil da minha viga. A altura útil da minha viga vai ser a altura dela menos 2 vezes o cobrimento de concreto, que é o cobrimento de concreto que eu tenho na minha armadura da parte de cima e o cobrimento de concreto da armadura na parte de baixo. A altura útil nada mais é do que a altura, vamos falar assim num modo mais simples, da altura entre a armadura da parte mais superior em relação à armadura mais inferior. Essa vai ser a altura útil da minha viga. Então eu tenho que pegar a altura da viga, que é 40, e subtrair 2 vezes o cobrimento. Uma vez de cima, uma vez de baixo. Que o cobrimento mínimo para classe 2 de agressividade, isso é mostrado em outra tabela, é 3 centímetros. Se eu tivesse numa classe 3, classe de situação marinha, ambiente litorâneo, seria 4 centímetros o cobrimento mínimo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Classe 2, cobrimento mínimo de 3 centímetros. Então eu tiro 3 e 3, 40 menos 3 dá 34 centímetros de altura útil da minha viga. Então eu jogo aqui na fórmula 650 mil, que é o momento fletor máximo, dividido por 15 centímetros vezes 34 ao quadrado. Isso vai resultar em 37,46 kgf por centímetro quadrado. E esse valor é superior ao meu coeficiente limite de 35 kgf por centímetro quadrado. Então significa que eu não posso fazer uma viga com esses quesitos, com 40 centímetros de altura, 15 centímetros de espessura, o FCK de 25 MPa. Eu tenho que modificar alguma coisa. Uma opção é modificar a seção. Eu posso modificar aí a altura, posso aumentar para 45, 50, posso modificar a espessura, a largura da viga, que aí eu diminuo o coeficiente de compressão aqui do concreto e pode ser que ele seja inferior a 35. Eu tenho essa opção também. Mas a opção que nós estamos trabalhando aqui no vídeo
é nós falarmos sobre o FCK. Então a gente vai pegar esse FCK de 25 MPa e vamos subir para 30 MPa, porque aí a gente aumenta o coeficiente de compressão limite. Vamos falar agora do concreto de 30 MPa. 30 MPa vezes 10, 300 kgfm por centímetro quadrado. 14% desse valor é 42. Então eu tenho um coeficiente de compressão limite maior, 42 kgfm por centímetro quadrado. E aí, isso significa dizer que eu trabalhando com essa viga aqui, de 15 por 40, com um momento fletor ali de 650 mil kgfm que eu calculei, eu vou ter um coeficiente de compressão de 37,46, que é inferior a 42, que é o meu coeficiente de compressão limite. Então, a gente, ao invés de modificarmos a seção da viga ali, a gente aumentou o FCK do concreto. E aí a gente tem que fazer um balanço. A gente tem que fazer um balanço principalmente economicamente, né, no quesito financeiro, para ver qual que fica melhor para a gente. Aumento a seção da minha viga ou aumento o FCK do concreto? Aí a gente tem que fazer esse cálculo aí, dependendo da região onde nós estamos, do valor dos materiais, a gente tem que fazer esse balanço. Mas essa é uma forma da gente definir o FCK do concreto da minha estrutura. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido como definir o FCK do concreto. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, que diariamente nós colocamos dicas e conteúdos novos por lá, assim como este. Também acompanhar-nos na RVCast, o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante pra gente. Deixa já o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. E nos vemos no próximo vídeo.